Maranata, amados irmãos em Cristo Jesus. Você sabia que há mais profecias na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a sua primeira vinda? Você sabia que todas as profecias que apontavam para a vinda do Messias pela primeira vez foram cumpridas literalmente, categoricamente, sem faltar nenhuma só vírgula? A Bíblia diz que Jesus voltará uma segunda vez. E para a sua ciência, as profecias que apontam para esta segunda vinda estão se cumprindo, irão se cumprir de forma cabal. Jesus foi categórico quando afirmou que passará o céu e a terra, porém as suas palavras não passarão. Jesus nos alertou ainda para os sinais que antecederiam a sua segunda vinda. O chamado sermão profético no Evangelho de Mateus nos apresenta alguns desses sinais que precederão o final dos tempos. O início do fim. Os sinais da segunda vinda de Cristo. É sobre isso que iremos tratar nesta noite. Mateus capítulo 24, dos versículos 3 ao versículo 14, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ao deixarem o templo pela última vez, Jesus e os seus discípulos olhavam para aquela magnífica construção. E impelidos pelo sentimento natural dos judeus, os discípulos olharam: olha que bela construção, que belo templo. Mas Jesus, olhando para aquela imponente construção, para a perplexidade dos discípulos e surpresa deles, Jesus lhe assegurou que tudo aquilo estava prestes a ser destruído. Essas palavras incomodaram profundamente os seus discípulos, que viam no templo o ícone de sua fé. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olhando para a resposta de Jesus a esta indagação, a esta pergunta, a esta solicitação dos seus discípulos, é que eu peço a sua atenção, para que possamos considerar cada sinal que ele nos apresenta, a fim de que sejamos, ou melhor, estejamos preparados para a sua segunda vinda. O primeiro sinal encontra-se nos versículos 4, 5 e 11, que diz, ou que trata, melhor dizendo, do engano religioso dos povos. Disse Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você tem alguma dúvida que já não estamos vivendo esses tempos? Você acha que este mundo não se tornou uma Babel religiosa? Com inúmeras denominações e tantas religiões. Inúmeras seitas e grupos estranhos têm surgido em nossos dias. Estima-se que a cada dia surja pelo menos 5 denominações diferentes em todo o mundo. Cada uma delas tem pregado as coisas mais diversas e todas dizem que pregam a verdade. Jesus é enfático ao afirmar que esse engano religioso vai anteceder a sua vinda. Ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículos 24 e 25 do capítulo 24 de Mateus diz isso. E ele acrescenta: vede que vulo tenho predito. Temos exemplos de pessoas que foram enganadas e apostataram da fé em nossa igreja. Não precisamos ir muito longe para constatar que isto é uma realidade presente nos nossos dias, o engano religioso. O segundo sinal nós encontramos nos versículos 6 e 7. Guerras e conflitos entre as nações. Jesus disse: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, ouvintes, nunca na história da humanidade nós ouvimos falar de tantos conflitos e guerras como temos visto nos últimos dias. Todos os dias ouvimos falar de guerras entre nações, conflitos entre povos, guerras religiosas. O mundo é um barril de pólvora prestes a explodir em guerras e conflitos. Deixa-me te passar alguns dados para que você tenha uma melhor compreensão. No século XVI, 1,6 milhões de pessoas, de um total de 493 milhões da população mundial, morreu em guerras. Isso corresponde a 0,32% da população. No século XVII, 6,1 milhões de pessoas, de uma população de 579,1 milhões, morreram. Corresponde a 1,05% da população. No século XVIII, 7 milhões de pessoas morreram decorrentes de guerra, de uma população mundial de 757,4 milhões de pessoas. No século XIX, 19,4 milhões de pessoas morreram de uma população de 1,172 bilhões de habitantes. 1,65% da população mundial perderam suas vidas em guerra. No século XX, 109,7 milhões de pessoas morreram de uma população de 2,5 bilhões de habitantes. Isso corresponde a mais ou menos 4,35% da população mundial que perderam suas vidas em guerras e conflitos. Muitos têm desejado a paz. Tratados de paz são assinados. E logo após a assinatura desses tratados, as nações correm para se armar. Que paz é esta que elas almejam? Buscando o armamento militar. Não podemos esperar por uma paz universal antes que o fim aconteça. Porque se assim você espera, você ficará frustrado. É inútil esperar pela paz enquanto o príncipe da paz não retornar. No entanto,
Quando o Senhor voltar, as espadas serão transformadas em arados e as nações não mais farão guerras, diz o texto de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Terceiro sinal que encontramos nesse texto de Mateus ainda está nos versículos 7 e versículo 8. Jesus disse: haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Normalmente, a fome é acentuada após catástrofes naturais ou longo período de doenças epidêmicas. O último relatório da ONU, para você ter uma ideia, divulgado em 2019, estima que 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. E que no período da pandemia do Covid-19, esse número poderia ter sido elevado para 820 milhões de pessoas até o final de 2020. Não temos esses dados oficiais ainda, mas temos essa estimativa. E isso corresponde a um acréscimo de 130 milhões, que representam um aumento de 18,84% de pessoas passando fome no mundo. Deixa-me te passar uma outra informação. Nos últimos anos, tem se intensificado o número de terremotos em todo o planeta. Do ano 2000 para cá, a quantidade de terremotos que nós estamos presenciando tem subido vertiginosamente. Guerras, fomes e terremotos sempre existiram na história da humanidade. Porém, ao usar o termo princípio das dores, e a palavra usada dores significa dores de parto, Jesus indica que estas coisas seriam intensificadas nos últimos dias. Assim como uma mulher que está prestes a dar luz, ela intensifica suas dores ao passar das horas. Angústias, calamidades terríveis precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha para os noticiários, olha para os jornais, para a televisão, quantas angústias e calamidades estamos vivendo. O dia se aproxima, o Senhor voltará. Esteja preparado. O quarto sinal se encontra nos versos 9 e 10. Perseguição e ódio aos cristãos. Jesus disse: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não tenho dúvidas nenhuma de que já vivemos uma perseguição ainda velada ao cristianismo. Em um mundo que as pessoas são politicamente corretas, o cristianismo é atacado constantemente. A intolerância aos cristãos tem se acentuado em todo o mundo. Estamos assistindo a um recrutamento ideológico onde o relativismo moral tem entrado sorrateiramente na casa de muitos de vocês e destruído valores morais e valores da família que Deus tem instituído. A maldade está se multiplicando neste mundo, a ponto de os valores éticos e morais que Deus tem nos passado estão sendo pervertidos, estão sendo trocados. Esses valores, a virtude desses valores é questionada. Elas são condenadas, enquanto que a maldade e a prática da perversidade é exaltada. A humanidade está sem amor. O ódio para com os verdadeiros cristãos, aqueles que estão firmes e fundamentados na palavra de Deus, tem se acentuado e tem se multiplicado diariamente. E as pessoas que praticam tal ódio se consideram vítimas do cristianismo, quando na realidade elas são os agressores, elas são os perseguidores do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, para que você tenha uma melhor ideia daquilo que eu estou dizendo, segundo dados do Ministério Portas Abertas,
cerca de 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos em 2020, contra 269 milhões em 2019. Esse número, segundo a instituição, foi agravado pela pandemia. E não são contados aqueles que sofreram discretas opressões diárias. O número de cristãos mortos aumentou 60% em 2020. Passou de 2.983 para 4.761. Jesus disse: serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O quinto sinal encontramos nos versículos 12 e 13, que se refere à apostasia e ao esfriamento espiritual de muitos. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A apostasia é o desvio da fé verdadeira. É o afastamento da verdade. É o abandono do evangelho para seguir quaisquer outras coisas que não é Deus. Nos últimos 40 anos, de forma mais acentuada, os europeus têm rejeitado o evangelho como nunca fizeram antes. Mas isso não acontece apenas na Europa. Tem acontecido este fenômeno em todos os lugares no mundo, só que na Europa tem se acentuado, tem sido mais evidenciado esta apostasia. Na Suécia, por exemplo, 83% da população não se identificam, ou melhor, elas são indiferentes ao cristianismo. Para elas, tanto faz. Na Inglaterra, há alguns anos atrás, uma reportagem dizia o seguinte: na Europa, o cristianismo é coisa do passado e não faz mais parte da nossa realidade. Era a manchete em uma revista. Temos vivenciado, meus irmãos, o cristianismo nominal. No nosso país, aqui no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, temos vivenciado um cristianismo nominal, onde as pessoas se denominam cristãos, mas não vivem as Escrituras. Elas levam o nome de cristãs, mas não vivem o Evangelho. Tem uma agenda religiosa aos finais de semana, mas não conhece a Cristo. A iniquidade tem se multiplicado, o pecado vem avançando e conquistando cada vez mais territórios na vida de muitas pessoas. O mundanismo tem se tornado a prática de muitos, e estes ainda dizem: não estou fazendo nada demais. Eu não sei nem por que o pastor está dizendo isso. Muitas pessoas, ao término do isolamento social, deixaram de frequentar as igrejas. Tenho escutado e visto o desânimo na vida de muitas pessoas que se dizem crentes. O amor está esfriando. E eu pergunto para você: aonde está o seu amor por Cristo? Aonde está o seu amor pelo próximo? Aonde está o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu precioso sangue para te perdoar, para te comprar, para te purificar dos teus pecados? Aonde está a tua fidelidade para com Deus? Não permita, meu irmão, que o seu amor venha se esfriar com tanta tristeza que nós estamos presenciando. Porque estas coisas é necessário que aconteça. Elas já foram preditas pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E quem são estes que vão perseverar até o fim? São aqueles que não são enganados, são aqueles que se mantêm fiéis, são aqueles que se mantêm com amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no amor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não permita que o desânimo venha sobre a sua vida. Regozija
se alimenta, se alegra com esta palavra, porque o fim está próximo. O sexto e último sinal que eu quero destacar esta noite se encontra nos versículos 14 e 15. O Evangelho será pregado por todo o mundo. Jesus disse: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Você duvida da capacidade que esta mensagem que você está escutando agora possa correr o mundo inteiro com a internet? O Evangelho está sendo pregado e espalhado pelo mundo através da internet, sem que pessoas precisem sair da sua casa. Outras tantas milhões estão escutando o Evangelho sem ter que sair da sua casa através da internet. Aquilo que muitos diziam ser de Satanás, me refiro à internet, hoje está sendo usado pelos próprios críticos, inclusive, para pregar e propagar o Evangelho pelo mundo. Mensagens estão indo com uma rapidez que nós não conseguimos mensurar. De forma tão intensa que está se espalhando pelo mundo a mensagem do Evangelho. Você hoje, através da internet, do rádio e da televisão, pode ouvir boas mensagens, pode ouvir o Evangelho sem ter que sair da sua casa. Assim como outras tantas milhões de pessoas ou bilhões de pessoas nesse mundo. Deixa eu te passar alguns dados de 2017. Naquele ano, estimava-se que apenas 209 milhões de pessoas, de um total de 7,6 bilhões de habitantes que o mundo tem, ainda não tinham acesso à Bíblia em sua língua, ou idioma ou dialeto nativo. Hoje, 3 anos depois, esse número deve ter diminuído. O Evangelho tem alcançado toda a língua, todo o povo, toda a raça, toda a nação, assim como Jesus disse há quase 2000 anos atrás. Ele está voltando. Não devemos esperar que o mundo todo vá se converter. Isso não vai acontecer. Mas o Evangelho será pregado a todos eles, para testemunho a todas as nações, como afirmou Jesus Cristo. A Bíblia relata outros sinais que apontam para a volta de Jesus, como, por exemplo, epidemias e grandes sinais dos céus. Lucas capítulo 21, versículo 11. Será que não temos vivido, irmãos, tempos de epidemias, de angústias terríveis em nossos dias? Daniel ainda fala que o saber, a ciência se multiplicará. Você vive hoje o tempo do milagre da ciência, do avanço tecnológico. Nunca antes na história o homem avançou tanto tecnologicamente, descobriu tantas informações científicas, RNA mensageiro e por aí vai. Meus irmãos, são muitas as informações, a ciência tem se multiplicado. Tudo isso aponta para uma verdade suprema. Jesus está voltando. A grande pergunta é: você está preparado? Não sabemos o dia nem a hora. Não podemos marcar o dia nem hora. Mas Jesus nos deu sinais. Olhem para estes sinais. Olhem para o tempo. Vocês sabem quando vão chover. Olhem para as árvores. Vocês sabem quando elas darão frutos. Olhem para os sinais que Jesus deixou. E vocês saberão que Ele está próximo. Estes sinais têm se cumprido bem embaixo dos nossos olhos. Fique atento, fique ligado, vigie, que Jesus está voltando. Aquele dia será dia de alegria,
para os que estiverem preparados, à semelhança das virgens prudentes. Mas também será dia de tristeza, de angústias e desespero para aqueles que continuam rejeitando o Evangelho e a graça de Deus. Meus irmãos, guardemos estas coisas em nosso coração, para nunca esquecermos dela. São verdades extremamente relevantes para o nosso dia, para o nosso tempo, para os nossos dias presentes. Apressemo-nos em pregar o Evangelho ao mundo, pois o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus Cristo não tardará. Temos vivido dias difíceis e nesses dias temos presenciado muitas heresias, muitas perseguições, falsos profetas enganando e distraindo a muitas igrejas. Guerras, fomes, conflitos, epidemias, crises financeiras estão distraindo muitas nações. Mas em breve as portas vão se fechar e aqueles que estão distraídos, quando as portas se fecharem, ficarão de fora e ali haverá dor e ranger de dentes. Que o nosso coração possa orar e possa clamar unanimemente em uma só voz: Maranata, vem, Senhor Jesus.